Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso que tem como título Interdisciplinaridade com os Lusíadas e é um projeto do estágio supervisionado da Uninter, onde estou terminando minha graduação em Letras. Meu nome é Luarde Moraes e me coloco à disposição para tentar responder qualquer dúvida que surgir. É só escrever nos comentários ou, se preferir, pode enviar seu questionamento por e-mail. O endereço se encontra na descrição. Em nosso último encontro, falamos sobre o que aconteceu com a educação ao longo da Idade Média, destacando 4 fases distintas. As primeiras universidades surgem na segunda fase, e estes locais cultivaram uma aprendizagem que contribuiu para o desenvolvimento filosófico, tecnológico e científico, do qual as próximas gerações foram herdeiras. Na aula de hoje, entraremos na história de Portugal. De que maneira os acontecimentos que vimos influenciou a construção e identidade deste povo. Faremos um breve relato do que estava acontecendo no mundo ocidental no fim da Idade Média e início da Moderna, e o que as grandes navegações significaram no desenrolar da nossa história. Eles foram os primeiros a navegar os oceanos e mudar a história da humanidade para sempre. Uma jornada mortal que nenhuma outra nação ousou começar. Mas que transformou um pequeno e pobre país da Europa no primeiro império global, colocando seu nome e legado no eterno panteão da história mundial. Então, cavaleiros, essa é a história de Portugal. A gênese de Portugal começa aqui no ano 1000 AC, com eles, os celtas. Estudos recentes indicam que os primeiros celtas surgiram aqui, Portugal, e daqui foram para esse monte de lugares aqui e fizeram esse monte de coisas aqui. E os celtas portugueses mais conhecidos são os lusitanos, galaicos e cônios. Portugal tinha celtas, mas também tinha gregos e fenícios, colônias de gregos e fenícios. Gente boa, feliz, guerreira, mas eles querem ouro, eles pegam ouro, muito ouro. E assim eles vivem, o sol brilha, a terra gira, os pintinhos piam, até que... Toque, toque. Quem é? Os romanos. No século III AC, os romanos chegam em Portugal. Eles querem briga, e com eles, os cartagineses, os brabões do Mediterrâneo, filhos dos fenícios. Os romanos quebram os cartagineses. O ouro, que era dos celtas, que era dos fenícios, dos gregos e dos cartagineses, agora era de Roma. Os romanos avançam, conquistam tudo, quase tudo, porque os celtas tinham ele, o Highlander, o pastor de unicórnios, o vingador lusitano, Viriato. Mas depois de um século de guerras, eles caem e os romanos vencem. Eles criam uma cidade romana, a cidade romana, aqui, e chamam de Portus Cai, que significa Porto Belo, ou Porto Quente, ou Cais do Porto, ou Porto alguma outra coisa, mas que um dia, cavaleiros, se tornaria esse nomão aqui, Portugal. Os romanos levaram o ouro, mas deixaram a língua, a lei, religião, arquitetura, agricultura e cultura que marcariam para sempre o povo e território português. Mas Roma cairia no século V e Portugal sofreria uma outra invasão, dos bárbaros germânicos, principalmente dos suevos e visigodos. Eles destruíram tudo, menos isso aqui, o cristianismo. Agora os bárbaros eram cristãos. Mas os suevos eram um pouco mais cristãos que os visigodos, que invadiram os suevos porque eram mais cristãos que eles. E assim eles viviam, brigavam, guerreavam, invadiam e lutavam até que de repente... eles fizeram as pazes e ficou tudo bem. Ufa, que alívio! Toque, toque. Quem é? Os muçulmanos. No século VIII, uma invasão quase infinita de mouros e árabes tomam a Península Ibérica de assalto, deixando os cristãos sem chance de reação. Eles tomam tudo menos essa região aqui, o Reino das Astúrias. Todo o resto era do Califado Omíada, que passou a chamar a península de Al-Andalus. E com os muçulmanos, os cristãos só tinham 4 opções. A. Eles podiam virar muçulmanos e ficar de boa.
B. Podiam continuar cristãos, mas eram obrigados a pagar uma multa por isso. C. Podiam ficar com raiva, não pagar essa multa e serem mortos ou escravizados. Ou D. Podiam ficar com raiva, não pagar a multa e partir para a porrada. E agora? Qual das 4 opções os cristãos escolheram? Vote nos seus telefones. Com licença, posso ver a opção D de perto? Claro, fique à vontade. E assim começa a Reconquista Cristã em 722 AD na Batalha de Covadonga, liderados por um rei quase mítico, Dom Pelágio. E desse reino, vários outros reinos surgiram durante quase 8 séculos de reconquista. Os reinos de Leão, Navarra, Aragão, Castela e Galiza foram os primeiros. E o reino de Leão tinha um condado, o Condado Portucalense, que foi entregue a Henrique de Borgonha como dote de casamento da filha do rei, Teresa de Leão. Enquanto os caras ganhavam condados de presente de casamento, eu e você ganhamos um liquidificador que nem funciona direito. Então, Henrique, esperto, aproveita conflitos políticos e declara a independência do Condado Portucalense. Ele morre em 1112 e sua esposa Teresa assume como regente do condado e já começa cagando tudo. Agora ela queria unir o Condado Portucalense ao Reino da Galiza. Só que ela tinha um filho que não gostou nada disso. Ele, o Conquistador, o resultado da fusão de Goku, Superman e Hulk e a Manopla do Infinito. Ele, Dom Afonso Henriques. Liderando barões portucalenses, ele enfrenta sua mãe e o Reino da Galiza na Batalha de São Mamédia em 24 de junho de 1128 na cidade de Guimarães, no norte de Portugal. Dom Afonso Henriques expulsa sua mãe e se torna o novo conde portucalense. Mas 11 anos depois, ele se tornaria um herói português. Na lendária Batalha de Ourique, ele derrota uma esmagadora e numerosa força muçulmana. Mas ao lado dele estavam valentes e leais guerreiros, os Cavaleiros Templários. Eles estiveram presentes desde a fundação de Portugal, criando uma relação de lealdade com a nação que atravessaria os séculos. Com a vitória de Ourique, Dom Afonso Henriques foi aclamado rei de Portugal, e assim, em 1139, nascia o Reino de Portugal, com a dinastia de Borgonha. Mas Afonso ainda teria uma última glória: Lisboa. A reconquista da Península Ibérica era tão importante para o mundo cristão que ela chegou até a fazer parte da Segunda Cruzada. Aliás, esse foi o único sucesso dela. O cerco de Lisboa, em 1147, foi um golpe decisivo na dominação islâmica, com o ato final em 1249, com a conquista do Algarve. Era o fim da reconquista cristã em Portugal. Era o fim da dominação islâmica. E Afonso III deve ter morrido rindo. Ele deixou Portugal livre dos mouros, unido como um estado forte e estável, e ainda deixou ele, seu filhinho, o primeiro nerd português, Dom Dinis I. Amante e incentivador das artes, cultura e arquitetura, diplomata, fundador oficial da língua portuguesa e da Universidade de Coimbra, uma das primeiras universidades da Europa. Em termos simples, Dom Dinis I está para Portugal, assim como Dom Pedro II está para o Brasil. Se os dois existissem na mesma época, eles iam dominar o mundo fácil. E ele, dentre todos os reis da Europa, foi o primeiro a proteger e preservar o legado dos cavaleiros que ajudaram a criar sua nação: os Templários. Ciente da trama do Papa Clemente V e Filipe IV de França de confiscarem todos os bens dos cavaleiros, ele desafiou todas as bulas papais que ordenavam a prisão e execução dos Templários, como a Ad Providam e a Vox in Excelsior. Os Templários estiveram ao lado de Portugal durante todos esses anos, agora seria a vez de Portugal estar ao lado deles. Depois de anos de negociações, o Papa finalmente cedeu à pressão de Dom Dinis e autorizou o pedido dele em 1319 com a bula Ad Ea Exquibus, a criação de uma nova ordem de cavaleiros formada por todos os templários em Portugal. A Ordem de Cristo seria a guardiã do legado dos Cavaleiros do Templo e até do símbolo que foi a face desses guerreiros épicos. E essa atitude corajosa seria responsável por colocar Portugal no topo do mundo um século depois. Mas antes disso, Portugal passaria por uma prova que testaria ao limite o valor e determinação do seu povo e que poderia mudar para sempre o destino de sua nação. Fernando I, bisneto de Dom Dinis, tinha uma esposa, ela, a jararaca traidora de Portugal, Leonor Teles. Com a morte de Fernando, ela passa a governar com o objetivo de entregar Portugal ao Reino de Castela. Com a maioria da população contra a rainha, o país entra em guerra civil.
E para completar o caos, o poderoso Reino de Castela invade Portugal com tudo. Uma força esmagadora de mais de 30 mil homens tinha apenas um objetivo: a conquista definitiva de Portugal. Mas um homem seria a face da resistência de um povo teimoso e determinado. Ele, o guardião português, o arauto de uma nova era, o He-Man lusitano, Dom João de Avís. Filho do rei Pedro I de Portugal, ele lidera o povo para o campo de batalha contra Castela. 6.000 portugueses contra 30.000 castelhanos. Mas Portugal tinha ele, Nuno Álvares Pereira, o cavaleiro monstro português. Mesmo assim, em 14 milhões de probabilidades, Portugal ganharia em apenas uma. Mas Portugal só precisava dessa única oportunidade. Na épica Batalha de Aljubarrota, em 14 de agosto de 1385, os portugueses exterminam as forças castelhanas na batalha mais importante da história de Portugal e a mais humilhante dos reinos espanhóis. No mesmo ano, Dom João I é aclamado novo rei de Portugal, dando início à lendária dinastia de Avís. Essa mesma dinastia não só salvou a história de Portugal, mas nas décadas seguintes seria responsável por mudar a história da humanidade para sempre. E muito obrigado aos cavaleiros apoiadores do canal. O apoio de vocês é épico. E se você gosta do canal e também quer ajudar esse cavaleiro solitário a continuar produzindo vídeos de qualidade, é só clicar no link do Apoia-se que está aí na tela e na descrição do vídeo e se cadastrar, por favor. Vejo vocês na nossa próxima saga e, por hora, adeus! Na Península Ibérica, os cristãos tiveram um inimigo a mais para enfrentar na Idade Média. Os bárbaros de diversas etnias se cristianizaram e houve a mistura da cultura latina com a bárbara durante os primeiros séculos em toda a Europa, estabelecendo os moldes ocidentais que conhecemos. Mas enquanto a partir do século VIII a cultura e a educação começavam a se estabilizar, uma vez que não haviam mais bárbaros para temer, os muçulmanos invadiram a Península Ibérica e os cristãos ficaram até quase o final da Idade Média para reconquistarem seus domínios. Por outro lado, a Europa vivia tempos tenebrosos nos últimos séculos do medievo, com guerras entre reinos e também de sucessão ao trono, com fome por problemas agrícolas e climáticos, com incertezas religiosas e, por fim, com a maior pandemia da história, que foi a peste negra. Estimativas apontam cerca de 1/3 dos europeus morrendo pela peste. E enquanto tudo isso encerrava a era medieval, Portugal e a Espanha surgem como nações, cada uma na liderança de um rei, com exército experiente, marinha desenvolvida, universidades florescentes e um espírito fortalecido pela vitória contra os mouros, que era o nome que os cristãos deram aos muçulmanos. Que vida mais ou menos. Agora que Constantinopla caiu, o mundo é nosso. Pode crer, veneziano? Europa, Ásia e África vão comer nas nossas mãos. Tá sabendo da fofoca, bicho? Não, diz aí, mano. Soube que os portugueses e espanhóis estão querendo chegar aqui pelo Oceano Atlântico. Acredita nisso? Eles estão fumando bacalhau, mano? Imagina, cara, navegar o Atlântico, contornar a África e ainda navegar o Índico. Que idiotas, mano. Bom dia. Salve, meus cavaleiros! Thiago aqui, sejam muito bem-vindos ao Impérios AD. A descoberta da América e a passagem para as Índias Orientais são os dois dos maiores acontecimentos de que se há notícia na história da humanidade.
Palavras do papai da economia moderna, o britânico Adam Smith. E hoje em dia, qualquer pessoa honesta que entenda o mínimo do que significou as grandes navegações vai concordar com isso. O mundo estava isolado e dividido. O conhecimento, a informação, o progresso científico e cultural, estava tudo fechado pelas barreiras físicas e mentais do planeta e do homem. Europa, Ásia, África, América, continentes do mesmo planeta, mas que pertenciam a mundos diferentes. Calma que isso aí vai fazer muito sentido, fique comigo. Só que o problema é que desde criança a gente aprende que as grandes navegações eram uma zoeira só. Portugueses entram no barquinho, portugueses chegam no Brasil. Portugueses matam índiozinhos, portugueses roubam ourinho. Só que o que a gente não aprende é que para colocar um pé numa caravela, o cara tinha que ser muito macho. Homens corajosos e determinados deixaram suas famílias para conhecer o desconhecido. E a maioria deles nunca mais voltou. Mas através do seu esforço, teimosia e sacrifício, o mundo se conheceu, o mundo se tornou um só. Então, cavaleiros, essa é a grande era dos descobrimentos. Preparar, apontar, fogo! Haha, cheguei primeiro, Tuga Explorador! Século XXI. A era da informação, da internet 5G, do PlayStation 5, do colisor de hadrons. Mas ainda tem gente insistindo que descobrimento é só quem chega primeiro. Descobrir a ciência, adaptar os instrumentos, descobrir quando e onde os ventos sopram, descobrir a relação entre a lua e as marés, criar navios capazes de navegar o oceano, descobrir o trajeto, descobrir por conta própria que um lugar existe e que é desconhecido pela maior parte do mundo. Nada disso é descobrimento se você não chegar em primeiro lugar. Mas não tema. Os guerreiros da justiça social inventaram um termo inovador para resolver esse dilema. Ei, alunos, não vamos mais usar o termo descobrimento. Só eurocêntricos opressores falam isso. Os índios foram os verdadeiros descobridores do Brasil. Então vamos chamar o período de quê, professor? A Era do Achamento. Mas, professor, descobrir é encontrar uma coisa nova pela primeira vez, certo? Certo. E nenhum índio disse aos europeus que encontraram um continente novo, certo? Certo. Então, se os europeus chegaram num lugar novo que não conheciam e ninguém avisou a eles que existia, então eles também descobriram que aquele lugar existia e descobriram que havia povos que ninguém mais no mundo sabia que existiam. Certo? Acabou a aula, galera. Vejo vocês amanhã. Mas a grande era dos descobrimentos começou aqui, Portugal, depois que eles atacaram aqui, Ceuta, em 1415. Aí os portugueses descobriram os Açores, Madeira, Cabo Verde, Angola, Brasil, Moçambique, o Império Bizantino caiu, o Império Otomano quebrou, a Espanha descobriu a América. Tudo isso você já sabe e já viu aqui, e pode ver de novo se você quiser. O que você não viu é como os portugueses e espanhóis construíram a Era dos Descobrimentos, da terra para o mar. E é isso que você vai descobrir agora. Ou vai achar agora. Esse é um típico pescador português. Casca grossa, macho, raiz. E se a gente existe hoje, agradeça a ele, não a ele, mas aos ancestrais dele. Porque você sabe que pescador navega, e antes dos descobrimentos começarem, quem navegava o Atlântico eram pescadores. E para os caras não tinha frescura. Mar tenebroso, terra plana, monstros gigantes. A casa deles era o mar. Descobriram o Canadá, a terra nova. Nada de ingleses, isso mesmo. Portugueses descobriram o Canadá, porque o Canadá tinha bacalhau, e onde tem bacalhau, tem português. Graças a esses pescadores, o conhecimento atlântico começou a crescer, mas só virou ciência com ele. O pai da navegação, Infante Dom Henrique. Ele criou uma escola de navegação em Sagres, no sul de Portugal. Mas alguns seres humanos dizem que essa escola é mentira e que nunca existiu. Mas felizmente esse canal não é deles e como eu gosto dessa escola pra caramba, aqui está ela. Os melhores navegadores e cientistas do mundo estudam aqui. Com a liderança de Dom Henrique, eles desenvolvem suas habilidades durante décadas. E entre esses alunos estavam eles.
Gil Eanes, Bartolomeu Dias, Duarte Pacheco Pereira, Fernão de Magalhães, os melhores navegadores do mundo. Toque, toque. Quem é? Os mestres dos mares. Eles, Vasco da Gama e Cristóvão Colombo. Muito bem, vamos começar a prova oral. Colombo, onde ficam as Índias Orientais? A oeste, professor? Errado. Vasco? As Índias ficam a leste, após o Cabo das Tormentas, professor. Muito bem. Colombo, para chegar nas Índias em 10 meses, em que velocidade constante a nau deverá navegar? Posso usar a calculadora? Vasco? São 11.014 milhas náuticas até as Índias, portanto é necessário navegar a 12 nós para a chegada em 9 meses, 27 dias, 12 horas e 29 segundos. Seu exibido. Embora Colombo tivesse um pequeno desvio de direção, ele era um grande navegador, teimoso e obstinado, e bem no fundo ele acreditava que poderia chegar nas Índias pelo oeste, e a Espanha acreditou nele. No final você sabe que ele não chegou na Índia, chegou em um novo continente, numa mina de ouro, América. 6 anos depois, Vasco da Gama finalmente descobriu o caminho para as Índias. O mundo não conseguia acreditar no que eu via. Mas inacreditável mesmo é o que acontecia dentro desses navios. Lembra que eu disse que os caras tinham que ser muito machos para colocar os pés numa caravela? Agora você vai entender o porquê. Primeiro, vamos às distâncias. Elas são importantes. A travessia total de Colombo até as Bahamas durou 37 dias, percorrendo mais de 6.000 quilômetros. A viagem de Vasco da Gama até o Cabo das Tormentas levou 107 dias, percorrendo mais de 12.000 quilômetros. A esquadra de Vasco ficou 93 dias em alto mar, sem sinal de terra. Quase 3 vezes mais que o Colombo. E essa comparação é importante, porque é aqui que o negócio fica feio. Comida. Ao longo da viagem, eles comiam biscoito, carne, feijão, azeite e vinagre. Nada mal, né? Mas em poucos dias de viagem, a comida já estava toda bichada. Vermes, gusanos e ratos para todo lado. Mas o pior de tudo era a água. Para economizar a água, eles tinham que misturá-la com vinagre. Mas a partir do 30º dia em alto mar, sabe quanto cada marujo podia beber? Isso aqui. Um copo de 250 ml por dia, nada mais. Senhor, encontramos esses marujos bebendo 251 ml de água. O que devemos fazer? Matem todos. E para piorar ainda mais, eles cozinhavam os peixes com a água do mar. E aí você imagina a sede que os caras ficavam depois. Agora vem uma outra parte importante. Sono. Eles dormiam em colchões de palha ou oleados cheios de sal que em clima úmido nunca secavam. E na hora de fazer as necessidades, o negócio ficava feio. Eles defecavam e urinavam em baldes ou direto no mar mesmo. E aí você me pergunta, Tiago, e o banho? Aí eu te pergunto, que banho? As doenças começavam a aparecer, disenteria, febre e o carrasco dos navegadores, o escorbuto. Se você não sabe o que é o escorbuto, olha ele aí. Sem vitamina C, tripulações inteiras morriam depois de 80 dias navegando. Foram 38.000 quilômetros ao todo. Dos 170 homens que partiram de Lisboa, 113 morreram. 2/3 da tripulação se sacrificou em prol de um sonho, de uma aventura épica. Não à toa, muitos historiadores comparam as grandes navegações às viagens espaciais. Essa foi a grande era dos descobrimentos. E sem essas aspas do politicamente correto que em pleno século XXI insiste na ninharia do quem chegou primeiro.
Portugueses e espanhóis nunca esconderam que havia habitantes nas Américas. O grande jesuíta Pero Vaz de Caminha escreveu uma linda carta contando esse encontro entre os dois povos. Para ambos os povos, aquele foi um descobrimento na sua forma mais pura. E quem hoje, 500 anos depois, pode ter a audácia de questionar isso? Muito foi descoberto, sim. Colombo descobriu o caminho para as Américas, Vasco descobriu o caminho para as Índias, Cabral e Pinzón descobriram o caminho para o Brasil, Duarte e Pacheco descobriu a relação entre as fases da Lua e as marés. Magalhães descobriu que o mundo inteiro poderia ser navegado e liderou a primeira navegação global. Eles descobriram a ciência e a tecnologia marítima. Descobriram para onde os ventos sopravam e quando eles sopravam. Eles foram os pioneiros da globalização. Essa foi a grande era dos descobrimentos que revolucionou o mundo. Hoje, a grande era dos descobrimentos está sob ataque, mas não pela história, mas por ideologias que insistem em entrar em um reino sagrado que não lhes diz direito. O reino da história. Em Portugal mesmo, o próprio berço das grandes navegações, o grande museu dos descobrimentos está no meio de uma guerra política só por causa do nome. Para o politicamente correto, não importa se aquele nome tem séculos de uso. Se aquele nome traz toda uma identidade histórica para um povo. Não importa se aqueles feitos mudaram o mundo. Nada disso importa. E assim, a sua história não pertence mais a você. A história dos milhões de descendentes dos portugueses não pertence mais a eles. Mas não tema. Talvez o nome do museu que vai contar a história das grandes navegações seja um nome historicamente incorreto, mas tão bonito e fofo que vai parecer até nome de novela. A Viagem. Proteja a sua história. E fechamos aqui, meus cavaleiros, e eu queria agradecer demais a vocês por assistirem e principalmente aos meus cavaleiros apoiadores que sempre financiam e investem no meu trabalho para que eu possa produzir esse conteúdo que vocês gostam e principalmente com a maior qualidade possível. Então, de novo, muito obrigado por tudo, um grande abraço, se cuida e adeus! A história é mais do que uma série de dados, mas sem eles, os relatos escritos, não se faz história. A busca e a leitura de fontes primárias, que são os livros, cartas e tratados escritos da época que estamos querendo conhecer, nos faz raciocinar, imaginar e chegar à nossa própria versão do que aconteceu. E este exercício é mais do que adquirir informação, é sobre desenvolver sabedoria. E é quando paramos para refletir, quando fazemos comparações e analogias, que trazemos significado e de fato aprendemos. Passamos a entender o mundo e ficamos mais livres em nossas próprias escolhas. Os Lusíadas é uma fonte secundária da viagem em si, mas é fonte primária dos eventos que se seguiram, do início do mundo moderno. Os portugueses haviam chegado às Índias. Um dos maiores feitos da humanidade tinha partido de Portugal, e Luís de Camões eternizaria essa grande aventura cheia de reviravoltas, de forma épica, para toda a humanidade e atravessando as gerações. A aula que vem será nosso penúltimo encontro e pegaremos todo o contexto histórico que vimos até aqui para entender a história contada em nosso épico, Os Lusíadas. Obrigada por sua participação e até a próxima!